Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim. Hoje falaremos sobre a Parashá Hol HaMoed de Pessah. Mas antes, quero convidar você a inscrever-se nesse canal, a ativar as notificações e a deixar o seu joinha, o seu like, para que a plataforma, então, entregue este conteúdo para mais pessoas. É muito importante para o crescimento deste canal, para o desenvolvimento da TV Anusim Brasil, que você seja parte ativa neste trabalho de engajamento, de compartilhamento, né, de estruturação desses conteúdos. Aqui comigo, Shemuel Zakai. Olá, Shimon, Ranor, e a você que nos acompanha pela TV Anusim. A Parashá especial, a porção especial que compreende Hol HaMoed, os dias intermediários, mais o Shabat, Hol HaMoed Shabat, de Pessah. Estaremos comentando aqui juntamente com o Ranor e Shimon. E Ranor, bem-vindo, Ranor, mais uma vez aqui na TV Anusim Brasil hoje, para falarmos, para batermos um papo, trocarmos ideias a respeito deste momento tão importante que nós estamos vivendo agora, o Festival de Pessah. Shalom, shalom, shalom Shimon, shalom Rosh Kai. E também shalom a você que nos acompanha do outro lado da tela. E sim, estaremos falando a respeito dessa grande porção, né? Que estaremos estudando a respeito do Shabbat de Hol HaMoed de Pesach, um Shabbat importantíssimo e diferenciado dentre todos os Shabbats anuais. Este é um Shabbat muito especial no nosso calendário hebraico, né? Shemuel, você sempre traz para nós um resumo, né, para aquele que não está habituado ao tema, né? Afinal de contas, é uma vez ao ano que nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre esse tema, sobre essa Parashá Hol HaMoed Sukkot. Embora ela caia no meio da semana, mas é feita a leitura da Torá correspondente, né, a essa época festiva. Uhum. Exatamente. Então, é o Festival de Pessah, que compreende do dia 15 ao 21, né? E os dias intermediários, esses dois grandes feriados, chamado de Hol HaMoed, e é também acompanhado de orações e de leituras especiais, que vai sair do ciclo da leitura para uma leitura especial que compreende o momento que está se vivendo. Isso também acontece para todas as outras festas, né? Também não só as solenidades de Torá, mas também as solenidades rabínicas, como as Megilot e as leituras especiais que ocorrem nesse período. Agora, a Parashá, a porção que compreende Shabbat de Hol HaMoed de Pessah, ela traz aqui, ela traz como resumo, né? Moisés, a partir de Shemot 33, fazendo o reparo exatamente do que está acontecendo em Kitzá, que é o pecado do bezerro de ouro. E Moisés está aqui com grande sucesso, persuadindo Deus para se arrepender do que ele havia programado a fazer. Primeiro, de destruir a nação sagrada, depois de se envolverem nesse pecado, e depois que Hashem voltou atrás de não destruir o povo, ele determinou que não andaria mais com suas faces diante do povo, mas que o seu anjo iria diante deles para conquistarem a terra anteriormente prometida aos patriarcas. Agora, Moshe Rabbeinu também, isso somado ao arrependimento da nação sagrada, ele também consegue fazer com que Deus mudasse esse decreto e voltasse atrás do que havia decidido, do mal que havia decidido a fazer ao povo judeu. Bom, então Moisés vai conhecer, através desse acesso, os 13 atributos de misericórdia, né? Mediante a confecção das duas tábuas de pedra que havia sido quebrada no encontro com o bezerro de ouro. Sim. É isso que vai definir, somado com a leitura do profeta Ezequiel, 37, a partir do verso 14, que o Pessah em si, ele é
essa redenção não só do povo, não só de um povo oprimido por uma tirania, mas principalmente da libertação, da oportunidade das pessoas entrarem na aliança, que é o que nos remete à leitura da Haftarah sobre uma nova aliança. E essa nova aliança ela não é compreendida do ponto de vista da filosofia cristã. Né? Mais do que os profetas nos colocam, do que será a redenção final, a Geulah. E um dos grandes eventos que vai acontecer, Shimon, na Geulah, é a espontaneidade do judeu em servir a Deus. Né? Então é uma substituição da dureza, porque o próprio Moisés, quando ele encontra os 3 atributos de misericórdia, ele vai falar assim, é povo de dura cerviz, né? Povo que peca, e Deus decide em perdoá-los, né? Em perdoá-los. Agora, o que o profeta Ezequiel está prevendo lá na frente? É que esse povo de dura cerviz, que tem dificuldade em seguir o que eles mesmos determinaram, ele será acometido de uma espontaneidade, de uma voluntariedade para seguir e obedecer a Deus com um coração não de pedra, e sim um coração de carne. E, bom, vem as perguntas, né, para o pessoal que nos está acompanhando, né, que o senhor nos falava a respeito do resumo, e são pelo menos 4 tópicos interessantes que fala esta porção de Shabbat de Hol HaMoed de Pesach. Lembrando que durante as festividades, e na festividade de Pesach particularmente, cada dia de esta semana de Hag HaMatzot, ou seja, da festa dos pães ácimos, tem uma leitura especial para o dia, né? Só que quando são leituras públicas, como no caso, né? Quando são leituras públicas que serão feitas nos dias da semana das festividades, as aliot, ou seja, as leituras que serão feitas, a separação entre uma leitura e a outra, normalmente são menores a 5 aliot, a 5 ascensões de pessoas que fazem as leituras dos versículos correspondentes a cada dia, né? Mas no caso do Shabbat, que é um caso especial, se mantém as 7 chamadas, né? As 7 leituras da porção especial para esse dia de Shabbat, Hol HaMoed de Pesach, né? E então, falando dos tópicos principais da porção, temos isso, né? Que o senhor falou, estamos saindo do momento da construção do becerro de ouro e da destruição das 2 tábuas de pedra. Moshe faz o seu trabalho de bom advogado diante do sagrado para perdoar o povo pelo seu pecado. Moshe Rabbeinu imediatamente fala que se as faces do sagrado não fossem conosco, então que não adiantava sair desse lugar onde eles estavam, né? Dali o sagrado fala para ele, não, eu vou mostrar minha face para você, né? Dali temos a revelação dos 13 princípios, dos 13 atributos da misericórdia. Após isso temos mais uma vez as 2 tábuas de pedra, mas agora as que foram lavradas pelo próprio Moshe. E Moshe sobe ao monte mais uma vez, passa mais 40 dias. São escritas mais uma vez as palavras dentro das 2 tábuas de pedra. E por último, para finalizar a leitura deste Shabbat especial, temos a contagem dos mandamentos referentes, né? E nos falam a respeito das festividades, né? Que é o caso de Pesach, né? Mas a pergunta para o público que nos acompanha, por que durante a festividade de Pesach, a leitura especial para o Shabbat dessa semana nos fala de um acontecimento que é atemporal, né? Porque nós estamos na festividade de Pesach, que é a saída do Egito. Porque nos começa a falar do becerro de ouro, que foi um tempo muito depois da saída do Egito. E também, se fôssemos olhar na nossa leitura anual, ou seja, do que nós estamos estudando anualmente de Parashá a Parashá, já nós estamos no Sefer Vayikra, no livro de Levíticos, também não tem nada, ou seja, não está ligado diretamente ao acontecimento do becerro de ouro. Por que os sábios estipularam esta porção do perdão, né, e do trabalho de Moshe Rabbeinu para que o povo fosse perdoado durante a festividade de Pesach, né, durante o Shabbat especial do dia de Pesach, né? E a resposta mais simples, né, é que durante todas as festividades nós também lembramos que nós também cometemos erros, né?
nós nos apresentamos ou seja, nos apresentamos diante dos sagrados todas as festividades, uma tras outras, conscientes de que não somos perfeitos, né? Por isso, sempre antes das festividades anuais, nós fazemos um processo de purificação, né? Um processo de purificação. Mas durante a festa, ou seja, ainda que nós já fizemos o nosso processo de purificação, sempre temos que ter a capacidade de retroalimentar, ou seja, de ter a capacidade de vermos quais são os nossos instintos, quais são as coisas que nos fazem cometer erros, nos levam ao erro, para ter a capacidade de nós termos segurança de que não vamos cair de novo, né? O caso de Pessah, né? O caso da festividade, onde estamos saindo do Egito com muita alegria. Nós já passamos pelos primeiros 2 dias de Pessah, dias muito especiais que conseguimos participar juntos com as nossas comunidades, né? Dias onde celebramos, onde tomamos 4 taças de vinho, onde a gente tem uma refeição espetacular. São coisas que chamam muita atenção e que nos levam, a parte física, a uma elevação espiritual, né? Mas temos sempre esse mandamento, né? Temos sempre esse mandamento no caso de... ou seja, esse mandamento que se repete de formas diferentes, né? Por exemplo, sempre lembrarmos, ainda que estejamos na nossa alegria, sempre lembrarmos de Jerusalém, né? De que o nosso templo está destruído e todas aquelas coisas. Por que precisamos de lembrar coisas ruins durante as festividades que são coisas alegres, né? Porque nós sempre temos que ter os nossos olhos nos objetivos que o Sagrado coloca, né? Então, sabendo que somos os nossos instintos, a vezes não os controlamos, sempre temos a capacidade de estudar para nos aperfeiçoar nesse processo de retificação, né? Que foi o que aconteceu nesse momento. E, mais uma vez, o Eterno coloca o seu atributo de misericórdia, nos mostrando 13 princípios da misericórdia sagrada nesta porção de Shabbat, Hol HaMoed de Pessah, né? Sabe, Shimon, que essa semana foi encontrado na Alemanha, em uma universidade, uma ossada que muito provavelmente foi de judeus da Segunda Guerra que foram usados como experimento científico. Né? Então, essa semana eles fizeram o sepultamento desses ossos. Dezenas de milhares de ossos foram encontrados nessa universidade que foram usados aí como cobaia, né? Do terror que aconteceu no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. O profeta Ezequiel, ele diz na Haftará dessa Parashá sobre o Vale dos Ossos Secos, que o profeta ele se depara, ele é colocado diante de um vale de ossos secos e Deus pergunta: o que você está vendo? Né? E ele começa a descrever o que está vendo e Hashem vai pedindo que ele determine que coisas aconteçam com aqueles ossos que passam a receber nervos, que passam a ser unidos e a receberem nervos, e depois recebem músculos, carne, e de repente ele está diante de milhares de corpos, e que ele também profetiza, e o espírito de vida, o fôlego de vida, ele toma parte dessa população morta que passa a viver. E os judeus, o nosso povo, durante todo o período da Idade Média, até 1948, eram considerados um povo sem sorte, em que a presença divina não estava com eles, um povo maldito, um povo amaldiçoado, né? E que tudo que ocorria aos nossos pais era considerado como um povo amaldiçoado, né? Em que a presença divina não estava mais com eles. Agora, a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, com a guerra da independência, sim, a guerra dos 6 dias, né? A guerra de Yom Kippur, que são todas guerras em que Israel tem que se defender de ataques inimigos desproporcionais, a visão das pessoas, a visão do público de fora, ela vai mudar drasticamente em relação a isso que ocorre.
Porque as pessoas passam a ter percepção de que os judeus estão vivos e de que a presença divina está com eles. Né? Eu acho interessante que existe um vídeo de pastores da Assembleia de Deus, é uma denominação protestante, que eles têm a iniciativa de reunir junto à Fierge e a comunidade que representa os judeus do Rio de Janeiro e de pedirem perdão, né, aos judeus pelo que foi feito, né, pela igreja. E a igreja eu não digo só a igreja católica, porque na Segunda Guerra Mundial, os protestantes da Europa, eles se envolveram voluntariamente, espontaneamente, no que foi a solução, do que deveria ser a solução final dos esforços, né, para o extermínio dos judeus. E de repente eles têm que se deparar com um povo de quem não se esperava que sobrevivesse à criação de um Estado, cercados pelos seus inimigos, e de repente eles têm a impressão de que Deus está lutando pelos judeus e pela criação do novo Estado de Israel. Essa visão do profeta Ezequiel, que Deus dá a ele, ela fala muito sobre o período do início da Geulá, da redenção final. E essa redenção final, ela é o chamado dos hebreus, o chamado de todos os judeus, de todos os lugares, para aquilo que Deus vai proporcionar desde o princípio, desde a saída do Egito, que o próprio Moisés desejou. Que Moisés desejou? Tomara que todos profetizem, ou seja, tomara que todos vocês tenham níveis tão elevados de que Deus possa falar diretamente com vocês e não através de mim, né? E isso vai acontecer exatamente na visão do profeta Ezequiel, na redenção final, quando todos os hebreus, todos os judeus e também toda a humanidade, eles passam a ter essa espontaneidade de um coração de carne, não um coração de pedra, né? E eles passam a ter inscrito na mente, conforme diz o profeta Jeremias, as leis de Deus, uma coisa espontânea do que Deus propôs à humanidade lá no princípio. E que isso foi retomado através dos descendentes de Abraão, mas que a redenção que acontece no Egito, da Haggadah que nós narramos, das Matzotes, dos dias dos ázimos que estamos vivendo agora, ela nos indica o seguinte, a redenção final. A redenção final, ela vai seguir esses moldes tanto da reação das nações, no comportamento dos povos, daquilo que acontece com Israel e os judeus, como também da espontaneidade gradativa de que os judeus vão se aproximando. É uma aproximação gradativa, né, que começou a acontecer desde 1948. E ela é espontânea verdadeiramente, né? Que o templo, né? O templo ele já está praticamente pronto para ser montado, né? É uma iniciativa, inclusive, cercada de mistérios, né? Porque todas as nações sabem o que acontecerá, né? O próprio cristianismo tem lá as suas profecias, né? Que trazem um apocalipse, um Armagedon terrível para as nações. Exato. Né? E quando os rumores se espalham de que os judeus estão prontos, né? Assustam as nações. Então, essa iniciativa judaica, essa espontaneidade natural, intrínseca ao povo de Israel, justamente porque conhece e sabe que a partir deste momento Deus habitará novamente em seu meio, assim como o fez, e se afastou porque o povo se afastou, porque o povo esqueceu, né? O povo virou seu rosto para outros deuses, mas a promessa ela é perpétua, né? É um estatuto que ele tem o seu vigor declarado para todo sempre. Então, toda vez que o povo de Israel se volta ao seu Criador, né? Aos tempos antigos, né? Um dos requisitos, inclusive, né? Para que o judaísmo reconheça o Messias tão aguardado
é que ele ajude a Israel a restaurar a sua lei como nos tempos antigos, né? Que ele reconstrua o templo, que ele reunifique as tribos perdidas, né? Todas novamente em torno de Israel, e que a Torá seja reestabelecida assim como nos primeiros dias. Então, essa é uma das esperanças do povo de Israel, e que não está parado. Desde a criação do Estado de Israel, a nação ela nunca esteve parada, ela sempre esteve em movimento, e não mais agora esperando a destruição iminente, não mais esperando a permissão do faraó para ser liberta, não mais esperando, né, a perseguição dos demais povos. Ela tem uma força hoje de defesa que ataca, né? Ao ser ameaçada, essa nação pequena e poderosa, ao se sentir ameaçada, ela ataca, ela destrói os seus inimigos. Exatamente. Né? Então, Israel nunca esteve tão pronto, nunca esteve tão preparado para viver a era da redenção assim como prometido pelos profetas. E é muito interessante tudo isso, porque as nações sabem, no fundo elas sabem que elas dependem totalmente, né, do que vai acontecer a Israel. Desse alinhamento, né, Chico? E a minha curiosidade agora, eu gostaria que vocês comentassem, como que o cenário atual se desenrolaria para que essa era chegasse, né, de uma vez por todas? Porque nós temos hoje a Rússia em guerra, e muitos sábios dizem que essa iniciativa viria dos russos, dos avermelhados, né? Outros diriam que viria do Irã, né? Da antiga Síria. E hoje nós temos, há alguns dias atrás, nós tivemos a Rússia e o Irã, né? Formalizando um pacto, né? E também tivemos a Arábia Saudita reforçando a aliança entre Rússia, China, Irã e agora a Arábia Saudita. O que chama atenção nessas relações, Shimon, é a aproximação do Irã com a Arábia Saudita. Eles eram arqui-inimigos. Né? E a China, ela se apresenta como um novo player em que ela está tentando superar o acordo de Abraham, que é o que foi mediado pelo Trump. Shemuel Hanor, tragam para nós quem esses povos de hoje representam no passado, os povos do passado, né? Muitas vezes... Esav, enfim, a China representa um, né? A Rússia representa outro, a Arábia representa outro, o Irã representa... Quem são esses povos que são citados nas profecias e que permanecem no dia de hoje representados por federações, por países? Então, temos o caso, né, particularmente dos países árabes. Nós sabemos que são diretamente ligados aos descendentes de Ismael, né, ao primeiro filho primogênito de Abraham Avinu, que era irmão de Yitzhak, né? Ismael, dele vem todas as nações islâmicas, né? E do outro lado temos os países europeus e essa zona ali de pessoas, né, que se representam com a cor vermelha. Todos esses países que são representados com a cor vermelha também estão muito ligados com a descendência de Esav, né, do irmão mais velho de Jacob, né? Então sempre eles trazem esse sentimento de briga, de incomodidade com a tranquilidade de Israel, né? Uma coisa bem natural deles, que o povo de Israel, se ele está em paz, eles não vão ficar quietos, né? Sempre tem essa necessidade de arrumar alguma coisa, alguma treta, não sei se falando, acho que treta é a palavra no português, né? Para desestabilizar o Estado de Israel. Quem é Esav hoje, Shemuel Zakai? Esav é o Ocidente, né? Esav, ele é representado, ele é atribuído pela tradição rabínica como de quem descende Roma. Os romanos descendem de Esav. Né? E Roma, Roma foi o último império de que se origina, que vai se originar esses países da Europa, inclusive Portugal. Né?
das divisões que vai surgir do Império Romano. Então Esav, a ele é atribuído o Ocidente. A Ismael é atribuído o Oriente Médio, os árabes, os muçulmanos, que esses povos pagãos serão unidos às religiões árabes. Porque os árabes não são todos os muçulmanos e nem todos os islâmicos. Sim. Claro que todos os árabes são muçulmanos e islâmicos, mas nem todo muçulmano e islâmico são árabes. Agora, a Pérsia, né? A Pérsia estava ali entre os animais, os anjos que subiam na visão de Yaakov, como também a Grécia. A Grécia descende de Jafé, um dos filhos de Noé, a quem era atribuída a beleza e a erudição. Né? A erudição, de que nós lembramos sempre na festividade de Hanukkah. Sim. Né? O helenismo que vai dominar sobre o Estado judaico no período dos Hashmonaim, dos Macabeus. Então, essa união de Gog e Magog, exatamente, é a aliança que vai surgir entre essas duas esferas, muito bem representada pela Rússia, né? O Irã, ele não representa exatamente um descendente de Ismael, mas a Arábia Saudita sim. Sim. A Arábia Saudita ela entra nesse cenário porque na mesma semana em que ela faz o acordo, chamado Acordo de Maomé, mediado pela China, ela vai impedir que a delegação israelense participe de um fórum que existe sobre uma cidade de diferentes populações de interesse tanto muçulmano como de judeus. Então, as influências, né? A Arábia Saudita, ela não entrou no pacto de Abraham, mediado pelo presidente Trump, exatamente porque ela exigia sobre a política da criação do Estado palestino em Jerusalém. Aí nós entramos no conflito de interesses judaico com a Arábia Saudita e também todos os países que defendem isso. Então nós estamos vivendo um momento de mudança a uma velocidade muito rápida da geopolítica, com a China e a Rússia fortalecendo o que eles chamam essa nova ordem mundial, essa nova ordem, e de que o Brasil ele está liderando a política do Itamaraty, ele está liderando toda a região num único bloco, como ele já fez na condenação do Estado de Israel sobre os alojamentos que Israel está expandindo, a expansão para receber os demais judeus na diáspora. Para o internauta nos entender, é que a mesma população que existe hoje de israelenses é 2 vezes mais o número de judeus que está vivendo em diferentes países, principalmente nos Estados Unidos. Então, não há território para que esses judeus possam ser recolhidos no seu próprio lugar. Né? E a pressão da ONU contra Israel em ampliar os seus alojamentos para receberem esses judeus, no momento em que o território árabe ele poderia relocar em qualquer outro lugar os palestinos, e aí sim nós teríamos uma aliança de paz. Agora, ter uma aliança de paz iria contrariar a previsão de que Gog e Magog precisa subir contra Jerusalém. Né? Qual que vai ser o objeto? Na situação do Brasil hoje, veja, há 3 meses atrás nós nos posicionávamos a favor de Israel, né, como nação. E bastou uma pessoa, né, o Brasil hoje ele está posicionado junto de Gog e Magog, né? Marcharia. Um antisionismo terrível. Marcharia diretamente contra Israel, porque o Brasil, ele hoje ele esbraveja, né, o seu antissemitismo. Infelizmente, nós moramos em uma nação, aliás, nós somos governados, né, por um Estado, por um governo antisionista, antissemita. Né? A nação brasileira não é antissemita e nem antisionista, mas o governo atual ele assumiu. E
o país o país Israel, o Estado de Israel, ele surgiu num dia. Uhum. E o Estado brasileiro, ele se tornou antissemita também num dia. De um dia Ele para se outro. torna, né? Um dia é o suficiente. Um voto na urna é o suficiente Uhum. para que uma nação inteira e tão poderosa como o Brasil, tão importante, ela se torne, ela esteja do lado de Gog e Magog. Olha só que Uhum. Sistemas terroristas, né? Nós recebemos aqui as embarcações militares do Irã no Rio de Janeiro, Uhum. né, com festas promovidas para integrantes do alto escalão do Itamaraty, onde desceram coisas e subiram coisas nessas embarcações de um país que financia o terror em diferentes lugares do Oriente Médio. Samuel, o Irã, nos últimos 4 anos, ele nem sequer passava aqui pelo Atlântico, ele nem sequer circulava, nem se ouvia dizer do Irã, a não ser quando ele estava na Venezuela entregando alguma coisa. Sim. Bastou essa mudança num dia e esse inimigo de Israel, inimigo mortal, né, que compõe aí Gog e Magog, ele está rondando, né, ele ronda, ele está esperando quem ele possa tragar. É como se a Rússia, hoje, Shimon, tivesse atraindo a OTAN a desgastar-se. Sim, sim. A Rússia está provocando a OTAN e os Estados Unidos a se desgastarem com seus equipamentos Sim. nessa guerra. Uhum. Né? No momento em que há toda uma movimentação de uma nova ordem, Uhum. né? Sendo fomentada por esses países emergentes. Né? Por esses países emergentes com a força chinesa se apresentando como novo player Uhum. na hegemonia política internacional. E haverá um momento que a paz antes da guerra ela não será possível, né? Já dizia, né, os sábios, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra, Uhum. né? E haverá um momento, porque as coisas estão tão subvertidas, né? Os valores estão esquecidos, Uhum. né? Hoje os povos já não têm mais identidade, já não sabem. E os povos não saberão se defender de um inimigo, né, forte, de um inimigo poderoso. Os povos estão à mercê. Hoje a Europa está à mercê do poderio russo. Né? A Europa ela não tem energia o suficiente para aquecer os seus lares sem que a Rússia, né, feche ou abra as torneiras dessa energia. Os povos estão perdidos. Enquanto os europeus ricos, né, os europeus ecologistas, estavam tentando acabar com o combustível fóssil, né, estavam se livrando das suas usinas nucleares, né, das suas usinas a carvão, impondo taxas altíssimas, né, a esse tipo de mercado, modificando valores, né, financiando a Greta Thunberg, a Greta Van Fleet, que eu costumo dizer, né, de forma pejorativa mesmo, né, financiando movimentos de boicote a Israel, financiando movimentos de boicote à religiosidade, à tradição, ao conservadorismo, né? Eles se esqueceram dos russos, né? Esqueceram de combinar com os russos, com os chineses que estão rondando. Porque nesse mundo não existe o bonzinho. Não existe o papel de mocinho. Em cada momento da existência das nações, alguém vai tomar o protagonismo de malvado. Exatamente. Né? De malvado. E contra Israel, segundo os profetas, segundo o profeta anunciou, todas as nações, né? Todos estarão marchando contra Israel. Gog e Magog, ele é atraído com anzóis em suas narinas, né, para o lugar da grande batalha. É o Vale do Megido. Né? E o vazio, né, que a Rússia está distraindo a OTAN, os Estados Unidos, esse vazio em que está se movimentando a China, ela está se expandindo nessa política, está comprando os países aliados do Ocidente, dos Estados Unidos. Nós estamos vendo aqui um cenário de Veja processos... que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, porque que valores têm os europeus? Nenhum. Né? Que valores tem o Ocidente?
Nenhum. Uma falsa A democracia. questão é a quem eles terão de se unir. É. E que valores tem a China? Também nenhum. A China não valoriza a vida, a China não valoriza as leis divinas, né? Embora o povo chinês, esse povo De olho rachado? asiático, né? Ele possa compor uma das tribos perdidas da casa de Israel. É possível. Né? Mas... Há essa possibilidade. Rano, veja que nós estamos vendo aqui na política de Israel, na política da reforma judiciária pelo parlamento, na liderança de Netanyahu, Sim. está sendo chamado pela mídia de antidemocracia. Sim. Né? O Macron, na França, ele conseguiu aprovar uma reforma previdenciária atropelando o parlamento. Como que a mídia chama isso aí? Eles não estão no mesmo simultaneamente em que ocorre isso, a mídia não chama o Macron de antidemocrático por isolar uma parte, uma instituição democrática que é o parlamento. Né? E a questão do Estado de Israel, o Shimon já disse isso aqui agora, que o Israel ele não tem tempo de esperar ser atacado. Ele não pode se dar ao luxo de falar, não, se eles atirarem primeiro, nós atiramos. Não. Israel sempre tem as suas condições geográficas, ele sempre terá de atacar primeiro. Né? E a última política no Estado de Israel, ela tem sido muito entreguista. Né? E não podemos ter uma alternância nesse sentido que atrase Israel de se defender em relação aos passos grandes que o Irã está dando contra ela. Né? Então, de repente, uma canetada do tribunal pode fazer com que Israel perca um tempo precioso. A Guerra dos 6 Dias, foi um fator de tempo para que Israel decidisse quem que atacaria primeiro. Shemuel, todas as destruições, todos os sofrimentos do Israel é quando eles estavam brigando internamente. Né? Quando eles estavam desfacelando entre si. Né? Porque o território original de Israel, aquele território que Josué entregou ao povo, Hanô, ele é um território gigantesco. Né? Muitos países ali não existiriam e deixarão de existir, obviamente, quando as fronteiras voltarem como nos primeiros dias. Né? Muitos países atualmente deixarão de existir. Muitos povos terão que ser remanejados e serão remanejados. Mas quando Israel resolvia lavar a roupa suja interna, ele era atacado, ele era destruído, ele era levado ao cativeiro. O ódio gratuito sempre levou o povo de Israel à ruína, né, ao fracasso. E aí nós vemos, poxa, nós nunca tivemos o Estado de Israel nos últimos anos tendo tantos problemas internos entre eles quanto nós estamos vendo hoje. Né? São praticamente 4 anos que Israel não consegue, de forma coesa, formar um governo. Né? Nós tivemos aí 4 tentativas de formação de um governo democrático em Israel e sem êxito. Agora tivemos um governo que foi ridículo, né, para as defesas de Israel, para a soberania israelense, mas que durou 2 anos e se desfez, se desmantelou. Entrou o Benjamin Netanyahu de novo, mas com toda a controvérsia, né, contestadíssimo, e aí chegamos a esse momento onde há essa reforma, né, em pauta, há também um movimento contrário, e novamente Israel mergulha no caos interno mediante ao seu inimigo que está rondando como um leão. Né? O Irã, ele ronda Israel como um leão, ele está esperando Israel se distrair para que ele vá para cima e engula Israel. Agora o Lula aqui em 2010, na visita a Israel, defendeu o enriquecimento de urânio para fins pacíficos e energéticos lá. Alguns jornalistas perguntam o que
o que desceu e subiu nessas embarcações militares Aqui no Rio de Janeiro. Né? Agora, diz que o Irã já está a 86% de enriquecimento de urânio. Quando ele chegar a 92%, ele já é uma potência nuclear. E prometeu, jurou varrer Israel do mapa. Não, o Irã... E nesse sentido, o Netanyahu não pode hesitar. Não. Na hora que eles decidirem atacar o Irã, isso deve acontecer mesmo contra a vontade do judiciário. Não, inclusive Israel detém armas nucleares também, né? E... Uma potência nuclear não declarada. É uma potência nuclear não declarada, mas que todo mundo sabe que tem e faz de conta que não sabe, né? É interessante essa relação de Israel com as demais nações nesse quesito, mas quando Israel for atacado ou ameaçado, ele certamente atacará antes. E aí, essa redenção tão esperada por nós, ela chegará, mas não antes de um caos mundial, né? Um caos terrível que assolará aí a todas as nações que se meterem contra esse mesmo Israel que saiu do Egito, né? Fragilizado, mas que hoje terá o poder de se restabelecer como nos primeiros tempos. Um grande exército, como viu o profeta Ezequiel. Um grande exército, como viram os árabes quando tentaram invadir Israel no Yom Kippur, né? Eles estavam... O número era impressionante, era 10-1, se não me engano, né? De árabes contra israelenses, mas os soldados árabes viram uma multidão, um exército... Por trás dos blindados israelenses. O exército israelense era incontável, e aí os soldados, né? Abandonaram os blindados. Abandonaram os blindados. Existem muitos relatos. Foi um momento, a gente fala assim, um momento mágico, né? Um momento místico, um momento realmente da manifestação divina em prol de Israel. Isso aconteceu e acontecerá segundo os profetas já nos disseram. Um único soldado israelense render toda a guarnição dos sírios. Um único soldado. Agora, é interessante, Shemuel, também, há uma linha de pensamento, Hanor e telespectador amigo, de que essa redenção já começou. Que, inclusive, o Messias já está em Israel, né? Já dando todas as coordenadas de como deve ser. Existe esse pensamento, existe essa interpretação, essa linha, que já está vivendo essa era. É um pensamento racídico, né? De que cada geração o Mashiach surge. Agora, quanto à manifestação desse Mashiach, ele pode surgir numa geração e nem ser percebido. Né? E pode chegar em uma outra geração e ele ser necessário. Então, em que momento que Moisés saberia que ele era o redentor dos hebreus no Egito? Em nenhum momento. Né? Então é possível que sim, que ele já exista, que ele já esteja aí, né? Mas quanto à sua manifestação vai depender muito da geração, não só dos méritos, mas do tempo em que foi determinado para todas as coisas. O que inclui que o início da redenção ele começou com a criação do Estado de Israel. Eu entendo que esses ossos secos que se transformam no grande exército, ele é a partir dessa criação do Estado, né, de Israel. Do retorno judaico, de que todos, aos olhos de todos os povos, de todas as nações, eles eram malditos e eram amaldiçoados, um povo de quem você tinha dó e pena, e que depois disso eles passam a admirar e temer o que está por trás desse povo. Muito bem. Hanor, as suas considerações. Então, é bom relembrar todas essas coisas, né? Porque todas as coisas que são faladas na Torá, elas têm o seu cumprimento tanto no momento da Torá, e nós cumprimos com as festividades anualmente, fazendo lembrança a isso, porque essas festividades têm a possibilidade de se retornar a acontecer, né? Então é importante conhecermos o mapa, a situação mundial atual, porque sempre estaremos ligados ao nosso entorno, né? O problema é não deixar o entorno dominar a nossa capacidade de entender a Torá, mas sim ver o nosso entorno através da Torá e poder
nos sobrepor a todas essas situações, né? Então, todas essas coisas que foram faladas são coisas reais, né? Tanto assim que parece que o panorama mundial se está tornando o que estava antes da Segunda Guerra Mundial, né? Coisas como a Alemanha, que foi a derrotada e que se tornou mais uma vez o inimigo principal de todo mundo. Para os anos 30, ela teve um florescimento de cultura, com música e artistas e todas essas coisas, né? Como nós estamos vendo hoje com o TikTok, né? Uma ferramenta que utiliza o estado da China para mostrar uma fachada, né? E dali também você, se tem a oportunidade de abrir o jornal e procurar alguma coisa, você sempre vai encontrar, os bancos nos Estados Unidos estão preocupados porque não sei o que mais. Também aconteceu anos antes da Segunda Guerra Mundial, teve aquela crise econômica mundial, que foi o primeiro passo assim, para a queda desse momento da Segunda Guerra Mundial. Então são coisas que se repetem. E como eu sempre falo, se a gente não estudar a história, então estamos condenados a repeti-la, né? Então tenhamos cuidado, né? de ter essa capacidade. Igual que hoje no Shabbat Hagadol a gente estuda mais uma vez o Bezerro de Ouro, é para não cometer o mesmo erro, né? Então também estudamos a nossa situação atual para que não aconteça o que aconteceu nos tempos antigos, né? O Bezerro de Ouro, Shemuel, ele também traz aí um sentido de que nós deixamos de viver para ficar olhando para o bezerro. Nós deixamos de viver para ficar esperando algo acontecer. E o povo de Israel nunca parou, ele nunca esperou algo acontecer. Quando ele fez isso, né, e parou para ficar observando o bezerro de ouro, algo terrível aconteceu, milhares morreram, né? Uhum. E Israel precisou ali, precisou de uma compaixão infinita, né, por parte do Criador. Então, todas as vezes que nós ficamos prostrados, olhando para o bezerro, esperando que o milagre aconteça, nós estamos perdendo. E o povo de Israel não perde, ele não para, né? Embora as promessas sejam maravilhosas, né? Poxa, a era da redenção, a era de paz, onde as nações subirão, né? Para receberem as bênçãos, onde a Torá será vivida como nos primeiros dias, a justiça, né? A crueldade ela diminuirá muito, né? No mundo. Mas nós poderíamos esperarmos a morte, né? Para que chegasse logo esse momento. Mas não, nós temos que continuar construindo, porque é um trabalho de construção diária e que não para e que vai passando de geração em geração. É isso. Nós deixamos nesse Hol HaMoed essa meditação, essa reflexão que sirva de elevação para todos nós, na missão e no papel que cada um de nós temos, né? Diante das nações e dos lugares da onde nós nos encontramos, atendendo a função que o destino, através do santo bendito seja ele, deu a cada um de nós. Os dias de Pêssar ainda não terminaram, né? Nós temos aí mais alguns dias dessa celebração, onde diariamente você come a matzá, você toma o vinho, você lembra da saída, da libertação do povo de Israel da escravidão, e seguimos ainda com mais alguns dias, né? Ainda falta alguns dias para você voltar aos velhos hábitos, né? Aquela cervejinha, aquele pãozinho, a pizza, o fermento, né? Aquele fermento que está no teu cotidiano e que você já se habituou. Quando ele foi retirado, você passa a ter aquilo ali como algo muito importante, né? Mas se acalme, está chegando, né, o dia em que você terá acesso àquilo e aquilo se tornará comum novamente, né? Um abraço a você, siga conosco acompanhando toda a nossa programação. Nós temos a Cabala, né? A Cabala de todas as coisas com o Hanor, semanalmente trazendo temas novos sobre essa temática tão importante. Então, continue acompanhando a TV Anusim Brasil, na sua televisão, no seu aparelho de smartphone, né, em todas as plataformas. Deixe o seu like no vídeo,
é importante para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e tenha um Shabbat Shalom. Daqui a pouco nós nos encontramos novamente. Shalom! Shalom. Shalom.